Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando pelo nosso pastor Jardel, ali de Porto Franco. Não apresentei, aqui é o nosso pastor Jardel, né, que vai ser um palestrante nessa noite, vai trazer a palavra do Senhor. Vamos receber o nosso amado pastor com outros fazer os santos, como nós dizemos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Isso, viu? Amém? E agora vamos para cá, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Aqui está teu servo, o pastor Jardel, ali de Porto Franco, que vai ocupar agora esse microfone, ó Pai. Usa ele como instrumento vivo nas tuas mãos. Fala conosco através da sua palavra, é o que nós pedimos por fé. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui pela primeira vez, né? Já tive o prazer de conhecer o pastor Fábio Soares. No mês passado, estava ministrando ali no Sucupira, um povoado aqui, perto ali de Porto Franco, 5 quilômetros, e Deus me deu o prazer de conhecer o pastor Fábio, né? E eu quero louvar a Deus pela sua vida, e não conhecer sua esposa ainda, a missionária Rosa Lourdes, que Deus continue abençoando vocês, amém? A obra de Deus, ela é assim mesmo, irmão, é só para quem tem chamado. Quem não tem chamado, não fica. Porque se tiver uma alma para você lutar, para conseguir a salvação, o que tem chamado não desiste. Não fecha a igreja. Porque a igreja é um lugar de tratamento, de transformação. Para a salvação em Cristo Jesus. Creio que essa obra vai crescer muito ainda. Em nome de Jesus. Eu peço a Deus que Deus manda cooperadores, né? Ajudadores, mantedores, né, para fazer essa obra, porque a obra também precisa tanto de mantedores, como também de cooperadores e de ajudadores também. Deus levanta pessoas que às vezes nem crente não é, mas Ele ajuda na obra de Deus. Vê a situação da igreja, Ele abençoa com forro, com ventiladores, com piso, com cadeira, com som. Isso aí é tudo que Deus faz. Se Deus não tocar no coração, nenhuma palavra de homem pode tocar. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do diácono, levita, cantor, Frank. O Frank, eu tive o prazer de conhecer ele quando eu pastoreava a congregação Moriá, ali em Porto Franco, no Maranhão. E eu conheci ele através da missionária Terezinha e do pastor Bertolino, que eram meus copastores no tempo. E eu tive o prazer de conhecer o Frank. E mais uma vez nós estávamos juntos ali no Sucupira. E agora aqui de novo. E o Frank foi o canal de bênção, o qual Deus me trouxe aqui no seu transporte. Que Deus continue te abençoando, Frank. E todo louvor seja dado para Deus. Amém? Quero louvar a Deus pela vida da irmã que está dirigindo este trabalho. Que a melhor saúde que tem, irmão, é a saúde espiritual. Por que adianta nós termos uma saúde física se quando Jesus voltar, a gente ficar? Então é melhor ficar doente, lutando na casa de Deus e subir no arrebatamento da igreja, porque lá não vai ter mais sepulcro, nem doença, nem choro, nem cansaço e nem fadiga. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Wesley Janesi. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que não pôde vir, que está nesse momento lá também, no culto do ciclo de oração lá, né, na congregação Monte Carmelo, ao qual nós estamos ali há 9 meses, pastoreando. É uma igreja parecida como essa, não tem porta, não tem janela, mas tem a presença de Deus. Amém? Isso é o mais importante, irmão, é a presença de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 12, a gente não vai fugir do tema, entendeu? A gente vai pregar sobre o tema, libertação da mente.
mas nós precisamos, esse foi o texto que Deus colocou no meu coração, e nós vamos falar um pouco da palavra de Deus, e nós cremos que Deus vai falar com você também nesta noite, amém? A palavra do Senhor, é só 2 versículos, amém? Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo de número 12, versículo 1 e 2 diz assim, os irmãos encontraram? Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em outras versões diz assim, pela renovação da vossa mente. Amém? Para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode sentar, amada igreja. Sente, Deus já usou o pastor para orar, e nós cremos que Deus ouviu a oração. Nós estamos no encerramento dessa campanha, libertação da mente. O que é libertação da mente, irmão? É você ser conduzido, orientado, não pela vossa vontade, e nem pela vontade do príncipe deste mundo, mas pela vontade de Deus. Amém? Para que nós entendamos aqui o texto que eu li, vamos voltar lá em Deuteronômio, um dos livros dos Pentateuco, livro escrito pelo Moisés, um livro muito interessante, porque no capítulo de número 29, você vai ver Deus fazendo uma nova aliança com o povo. Se Deus está fazendo uma nova aliança, irmão, porque foi quebrada uma aliança. Ninguém não renova uma aliança se ela não foi quebrada. A aliança abraânica, a aliança de Abraão foi quebrada. E agora Deus está dando mais uma oportunidade para o povo de Israel, para ter um conserto com Deus, para que tenha a mesma vontade que Deus. Irmão, quando o homem quebrou a aliança com Deus, no jardim do Éden, a maior missão que Deus sempre quis nessa terra, foi trazer de volta a imagem e a semelhança na vida do homem e da mulher, foi trazer a nossa mente, tudo aquilo que Deus fez lá no Éden, porque antes do pecado o homem era santo na presença de Deus, mas com a queda de Adão, o homem ficou impuro. E para você ter uma mente perfeita e agradável, como a mente de Cristo, nós precisamos estar sujeito à vontade de Deus. Em Deuteronômio capítulo 29, este livro tem uma importante mensagem. Moisés está reafirmando, irmão, lembrando de uma aliança que Deus fez com o povo de Israel antes de entrar na terra prometida, irmão. Sabe o que é isso, irmão? Deus está trazendo a memória, porque o povo é muito esquecido. Deus levantou Moisés e disse que ia libertar o povo do jugo do Egito, do faraó. Mas quando Deus libertou o povo e foram para o deserto, o povo só lembrava de Deus quando Deus fazia milagre. Mas quando Deus se calava por um determinado momento, o povo esquecia de Deus. E aí,
Deus via o povo pecando durante 40 anos no deserto. Mas quando Deus faz uma promessa para alguém, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Se Deus disse que ia tirar o povo do Egito e ia levar para Canaã, Deus prometeu. Deus só não disse o tempo que levaria para levar este povo. Eu vou abrir aqui um parênteses para você entender uma coisa. Se Deus tem uma promessa na tua vida, não te preocupe o tempo que está passando. Ele há de cumprir na tua vida, mas é no tempo kairós de Deus, é no tempo de Deus e não no cromos do homem, porque no tempo do homem, o homem quer tudo para hoje, quer como se fosse um nissimiojo, quer fazer uma comida em 3 minutos, quer comer uma comida enlatada, e tudo que é feito apressadamente faz mal. Tudo que você come uma comida que ela fez muito rápido, ou que você come muito rápido, ela te faz mal. Você precisa ter um tempo para mastigar, para digerir, para repousar e se alimentar. Mas essa geração de hoje quer tudo em cima da hora. Mas o que Deus está tratando com o povo de Israel era muito sério. Deus não vai dar uma bênção para mim e para você, se não nos tratarmos antes de receber, porque se não tratar nós jogaremos tudo que é de Deus no mato, e não damos valor. E agora Deus está tratando o povo de Israel, no Egito, no deserto, porque quando Deus quer tratar com alguém, primeiramente Ele leva para o cativeiro, depois Ele leva para o deserto, e depois você passa com Ele no vale, até chegar na montanha, que é a presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você. Se você está em cativeiro, se é cativo de uma enfermidade, se é cativo de uma situação financeira, se é cativo de uma crise conjugal familiar, eu quero te dizer uma coisa: o mesmo Deus que quebrou as correntes em Atos 16, com oração e louvor, é o mesmo Deus que tirou o povo do Egito e abriu o Mar Vermelho através do Espírito de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que Deus está trazendo na nossa mente nesta noite, que Ele é o mesmo Deus de Hebreus capítulo de número 13, versículo 8. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele jamais mudará. A sua palavra não muda. Ele continua o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mesmo Deus de Pedro, Tiago e João, o mesmo Deus de Daniel Berg e Gunavim, é o mesmo Deus do pastor Soares, Fábio Soares, de mim, do pastor, do levita adorador Frank, e de você. Ele é o mesmo Jesus que há mais de 2000 anos atrás caminhou aqui nessa terra. Ele não mudou nada não. O que muda é o tempo, é a geografia, é a cultura, é o estado, mas a sua palavra continua firme. Pecado é pecado e não entra no céu. Só se pode consertar-se com Deus quando o homem reconhece que precisa tirar tudo que está atrapalhando para ter uma comunhão com Deus. No capítulo de número 29 de Deuteronômio, nós vamos ver que Moisés reafirma a aliança entre Deus e o povo de Israel, antes de entrar na terra prometida. Ele enfatiza a importância da obediência à lei de Deus e adverte as consequências da desobediência, incluindo a destruição e o exílio. Quando o povo de Israel estava prostituindo espiritualmente, que é adorar outro Deus, é adultério espiritual para Deus, Deus mandou Nabucodonosor ir sitiar Judá e levar em cativeiro aquele povo. Quando o povo estava também desobediente, Deus também permitiu também ser levado também pelo Egito, aprisionado.
Mas eu quero te dizer uma coisa: aonde tiver um cativo, aonde tiver alguém preso, Deus manda sempre o socorro. Salmo de número 46, ele é o quê? Quem pode citar para mim, por gentileza? Alguém sabe me dizer o Salmo de número 46? Deus é o quê? É fortaleza, é seguro, na hora da angústia. Deus, ele salva na hora da angústia. Deus estava tratando, porque tem na renovação de uma aliança, irmão, você precisa lembrar que tem que ser obediente. Para que uma promessa possa se cumprir na tua vida, você precisa ser obediente. Porque Moisés chama o povo para renovar o seu compromisso através da aliança com Deus, para lembrar dos seus deveres e responsabilidade, irmão. Deus tem deveres e responsabilidade com o seu povo. Qual era o dever de Moisés? Conduzir o povo de acordo com a lei de Deus. Quando Moisés não sabia o que fazer, a Bíblia diz que ele subiu no Monte Horebe, ficou 40 dias e 40 noites, obedecendo o chamado de Deus, para receber os 10 mandamentos. Só que enquanto Moisés estava no monte, fazendo a vontade de Deus, e Josué lá no pé do monte, esperando o seu líder, a Bíblia diz que os outros estavam fazendo festa e cultuando no bezerro de ouro a outros deuses. A ira de Deus se levantou naquele lugar. Deixa eu te dizer uma coisa para você: as promessas de Deus ainda não aconteceu na vida de alguém, é porque pode ser que você está sendo desobediente com os teus compromissos e com as tuas responsabilidades. Principalmente nós obreiros temos que cultuar. Foi obrigado de Deus levantar um jovem aqui, uma criança, para nos lembrar do nosso compromisso na casa de Deus. Nós temos que cultuar, adorar a Deus, não importa a situação. E nós bem sabemos, como aquela criança falou, que quando nós entramos aqui, quando o outro jovem também falou, Senhor, que nós não retornaremos do mesmo jeito. Por quê? Porque quando tu se aproxima de Deus, Deus ele entra com responsabilidade e fidelidade nos teus problemas. É você e eu fazendo compromisso e responsabilidade com Deus, e Ele se responsabilizando pelos nossos ministérios, pela nossa família, pela nossa situação que estamos passando. O que Moisés está lembrando o povo aqui é: porventura vocês esqueceram que quando estava no deserto, até a roupa de vocês Deus não deixou faltar? O sapato crescia conforme vocês iam caminhando, a roupa crescia conforme vocês estavam passando. Quando vocês estavam com fome, faltou comida para vocês, bebida forte faltou para vocês. Deus está mandando dizer nesta noite: tenha mais compromisso e responsabilidade com a obra de Deus. Por acaso Deus deixou faltar comida na tua casa? Por acaso Deus deixou faltar o sustento na tua casa? Por acaso Deus deixou faltar a vestimenta na tua casa? Porque uma coisa eu sei: mesmo que mora de favor, Deus não deixa ninguém de teto. Mesmo que você tenha uma roupinha, mas Deus não te deixa sem roupa. Mesmo que você queira comprar uma roupa nova e não pode no momento, mas Deus levanta alguém para te abençoar com roupa nova, porque Ele sabe que quando você faz responsabilidade e compromisso com Ele, Ele se levanta para você. Mesmo que teu transporte não seja o novo, mas Deus não deixa quebrar, para não ter prejuízo. Mesmo que tu não coma a melhor comida que tu poderia querer comer, mas Deus não deixa faltar o básico: arroz, feijão e a carne. Nós devemos ser mais gratos e lembrar que nós não merecíamos nada, pastor Fábio Soares.
Nós éramos condenados à morte eterna sem Cristo Jesus. Mas João 3,16 ele disse que o amor dele é tão grande que nenhuma ortografia do mundo pode descrever esse amor tão grande, porque ele consegue botar um adjetivo, mas não consegue aplicar e explicar esse adjetivo de tal maneira, porque é grande o amor de Deus. Deus amou esse ex-alcoólatra que está aqui pregando. Deus amou maconheiros, prostitutas, traficantes, e hoje são pastores, obreiros, mensageiros de Deus, porque a sociedade não entende. A química, a fisiologia, a filosofia, a ciência não entende, mas o amor de Deus é tão grande que fez nós chegarmos aqui para adorar Ele. E se você é grato a Deus, abra a sua boca, adore ao Senhor, porque muitas provas tu já passou, era para tu ter morrido há muito tempo, mas a mão do Senhor te guardou, te livrou e te protegeu até hoje. O que Moisés está lembrando aqui em Deuteronômio no 29, ele está dizendo: olha, quando você estava com frio, tinha uma coluna de fogo no deserto. Quando vocês estavam no escuro, tinha uma coluna para guiar, para que caminhar e marchar. Quando estava com fome, tinha maná, cordoniça. Quando estava com sede, da rocha fez brotar água, porque onde já se viu sair água de uma rocha. Mas para Deus, Lucas escreve, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Aleluia! A primeira coisa que nós temos que entender para ter uma libertação da mente é lembrar da nossa responsabilidade e compromisso. Porque quando Deus me tirou do álcool e do cigarro e da prostituição, eu fiz um voto com Deus. Porque a partir do momento que você confessa a Deus como Salvador e recebe o Espírito Santo na tua vida e batiza nas águas, que é um comprometimento com a sociedade e Deus, você tem que ter essa responsabilidade e esse compromisso todos os dias. Você não pode deixar de esquecer. Por quê? Porque nós não merecíamos nada. A esposa que nós temos, o marido que nós temos, os filhos que nós temos, a casa que nós temos, tudo que nós temos. Abra tua mente e entenda: nada é teu e tu não conseguiu por ti. Foi Deus que te deu tudo. O que Moisés está lembrando é isso, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma coisa que Deus detesta na vida de um homem e de uma mulher que se diz que é de Deus: é ser ingrato. É ser ingrato. Quem é grato quando acorda diz: Senhor, o deitar, o levantar, o dormir, o acordar, o sustentar, o proteger, é Tu. Eu estou aqui, irmão, mas eu sei que Deus está cuidando da minha família lá em Porto Franco. Eu estou aqui, mas eu sei que Deus está cuidando da família da minha esposa lá no Tocantins. Eu sei que eu estou aqui, eu sei que Deus está cuidando dos meus irmãos, da minha mãe lá em Teresina. Por quê? Porque aonde meus olhos não vai, os olhos dele contemplam os que são justos. Aleluia! Quando você é grato a Deus, Deus cuida dos teus. Quando você tem responsabilidade, eu não vim aqui para exortar ninguém não, esse papel aqui não é meu não, mas eu vim aqui como mensageiro de Deus, servo de Deus nessa noite, para nós lembrarmos da nossa mente. Se quisermos termos uma mente de libertação, precisamos ter a mente de Cristo. Paulo diz que nós somos uma nova criatura, e como nova criatura, o homem velho ficou despojo, morto, sepultado. Sepultado aonde, irmão? Neste mundo, nesse sistema mudando. Agora nós temos uma mente de Cristo. Se nós comprarmos, não pagava, nós pagamos agora, porque nós entendemos que tem alguém que precisa, porque comprou. E se nós era um enrolão, agora nós estamos agora correto. E se nós era adúltero, agora nós entendemos que Deus deu uma mulher para nós cuidar, mais zelar, e que os nossos olhos e os olhos dela é direcionado a seu esposo e sua esposa. Oh, Ramanagassu cantará. Filipenses capítulo 5, Paulo diz:
Vós maridos, amai as vossas esposas, como Cristo ama a igreja. Como é que eu vou dizer que eu amo a igreja, que eu amo a Cristo, se eu não amo a minha esposa? Eu estou falando para quem tem mente de Cristo. Quem tem mente de Cristo não deixa o pecado entrar na sua vida. E se ele descuidar e entrar, ele se arrepende e volta ao amor de Cristo. O que Deus está falando aqui para Moisés é dizer, para Moisés falando para esse povo arrependa e renova esse pacto. Aleluia! Os irmãos estão entendendo? Dê glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que Deus está falando aqui falando isso, a obediência, irmão, é a chave da bênção. Quem é obediente tem compromisso e responsabilidade. Eu dei a minha palavra que eu vim aqui pregar nesse dia. Terça-feira eu estava trabalhando num serviço aí, e eu conversei com outro amigo meu que tirava o plantão, e eu digo, rapaz, eu preciso pregar no dia 3, quinta-feira. E aí o rapaz, vamos ver, talvez. Quando alguém diz talvez, não me deu segurança. Mas se Deus tinha um compromisso de me usar aqui nesta noite, Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, e não precisa você entender o trabalhar de Deus não, basta obedecer. Quando foi terça-feira, 5 horas da tarde, o gerente da empresa lá que eu trabalhava lá, disse, olha, o patrão te demitiu. Era para mim estar aqui murmurando, né? Eu estou alegre. Eu te demitiu. Era um bico que eu estava fazendo, que complementava mais a renda lá em casa. Só que eu não entendi como obra de Satanás. Eu entendi como agir de Deus. Já que o rapaz não queria ficar, e Deus tinha um compromisso comigo aqui, eu vou te tirar do trabalho, mas eu não vou deixar faltar nada na tua casa, nem na tua família. Entendeu como é que é o mistério de Deus? Eu poderia chegar, pastor Fábio, não vou poder ir não. Mas eu estava preocupado com o compromisso, a responsabilidade que eu fiz com ele. E hoje eu estou aqui para a honra e para a glória de Deus. Porque quando Deus tem um propósito, não entenda o processo, só obedeça. Porque todo processo, por mais que seja doloroso, ele tem um propósito. E o propósito de Deus é boa, agradável e perfeito. Aleluia! Então Deus está lembrando, mas eu quero entrar no texto que o tempo está passando. Agora vamos trazer agora para a realidade de hoje. Eu citei esse texto, irmão, porque eu tinha que falar um pouco para você entender. Obrigado. Porque durante a campanha todinha, todo mundo pregou em cima desse texto. Mas o que Deus me deu foi mostrar para você que, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, o povo sempre foi desobediente às coisas de Deus. Lembra que eu te disse, quando Jesus estava com a multidão, multidão não é sinônimo de presença de Deus. Eu não fico triste quando tem 10, 5, 7 pessoas pregando, não. Para mim é como se fosse num congresso lotado, gente lá fora com telão, gente lá fora lá no telão, sentado em pé, porque Deus já me deu o prazer de pregar para mais de 300, 500 pessoas já lá em Grajaú. E isso não sobe o meu ego. Aliás, faz eu me abaixar mais ainda. Porque quando Deus te eleva no ministério, mais de joelho tu tem que ficar. Quanto mais Deus divulga o teu nome, mais aos pés de Cristo tem que descer. E entender que nada é teu, se não for o poder de Deus na tua vida. E se nessa noite Deus te libertar da mente, e se nessa noite Deus te curar de alguma enfermidade, que nós vamos orar no final, e se Deus nessa noite abrir uma porta de emprego para ti, salvar o teu casamento, salvar a comunhão da casa, expulsar as armas de Satanás, nunca diga para ninguém que foi o pastor Jardel que fez, não. Diga que foi Cristo Jesus, que foi Deus na tua vida.
porque a honra e a glória sempre será de Deus, porque no dia que botaram meu nome e dizer que foi eu que fiz, Deus não me usará mais. E vaso é o que não falta na igreja. O que falta é o vaso deixar ser cheio do Espírito Santo. E para deixar ser cheio do Espírito Santo, precisa ter compromisso, responsabilidade e obediência. Olha que esse acontecimento aqui no Antigo Testamento, Deus usando Moisés para trazer de volta as promessas que Deus fez. Imagina Paulo escrevendo essa carta 57, 58 depois de Cristo e trazendo de volta sobre o culto racional, sobre a mente que nós temos que ter. Irmão, por que eu quero tocar nesse assunto? Porque se você não for liberto da mente, você não consegue cultuar, você não consegue adorar a Deus, você não consegue ouvir a palavra de Deus, você não consegue sentir a presença de Deus. Lembra que eu te disse aqui quando eu falei minutos atrás, não importa a situação que tu esteja passando, talvez o cobrador estará na tua porta amanhã de manhã, talvez o aluguel vence hoje, tem que pagar amanhã, às vezes tu tem um boleto para pagar, às vezes precisa comprar um remédio, não te preocupa, se você entrar com a mente de Cristo, ouvir a palavra, sentir a presença de Deus, o choro pode durar uma noite, mas pelo amanhecer, a resposta e vitória de Deus. Salmo de número 30, versículo 5, parte B. Quem tem uma mente liberta, irmão, não deixa de vir para o culto por causa de algum problema. Aliás, quem tem a mente de Cristo sabe que a solução está em Cristo e não em homens. Eu não digo para tu correr atrás de alguém para te ajudar, só que antes tu corre aos pés do Senhor, porque Ele vai colocar a pessoa certa para te ajudar, porque o homem em si, ele é mau, egoísta, mas Deus pega um homem pecador e torna o coração misericordioso. Tem que ter a mente de Cristo, irmão. Então essa carta, Paulo estava escrevendo ela a 57, 58 depois de Cristo, durante a terceira viagem missionária, provavelmente lá em Coríntio. Sabe por que era lá em Coríntio? Que eu vou te falar uma coisa. Paulo escreve a carta dos Coríntios, 1 Coríntios, e ele vai falar que está acontecendo algo dentro da igreja, e tem tudo a ver com libertação de mente. O povo estava lá, sabe o que? Degladiando. Um dizia que era de Cefas, outro dizia que era de Apolo, e outro dizia que era de Paulo. E Paulo disse: não, não é assim não, moço. Se você quer imitar alguém, imita a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Entenda o processo. Imita o que eu estou imitando a Cristo. Se quer imitar, imita alguém que ora. Ninguém quer imitar. Imita alguém que congrega. Imita alguém que gosta de ler a Bíblia. Imita alguém que tem comunhão com Deus e com o próximo. Imita alguém. Imita desse tipo, porque essa pessoa está imitando a palavra de Deus, e essa pessoa está liberta da mente, a mente dela está liberta, porque ela sabe que morrer em Cristo é ganho. Você sabe por que nós temos medo de morrer? É porque a nossa mente ainda está aprisionada neste mundo. A gente que não quer ficar sem casa, sem os familiares, sem nada. Mas Paulo diz: o morrer em Cristo é ganho. Sabe por quê? Porque a sua mente já não estava mais presa nessa terra, estava presa já em Cristo Jesus. Por isso que ele disse lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 e diante, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e a coroa da salvação, ao qual o Senhor Jesus está guardada,
Sabe o que é isso, irmão? Paulo estava aqui na terra, mas saberia que ia morrer naquele momento, naquele dia, que a sua cabeça seria decapitada pelo Império Romano, mas o corpo estava aqui, mas os olhos da fé já estavam vendo a coroa que Cristo estava preparada para ele, a coroa da salvação. Quem tem a mente liberta de Cristo, não fica com medo de morrer, não fica preso nesse sistema. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vosso entendimento ou mente, para que experimentei qual boa, qual agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, irmão, no dia que eu e você tiver uma mente liberta, você vai entender uma coisa: agora, Jesus, se tu quiser me levar, me leva, porque o lugar que tu tem me esperado é muito melhor do que aqui, porque não vai ter mais doença, não vai ter morte, nem sepulcro. Eita, irmão, oh, Rabadagassuca Rabanai, oh, Chacarabadagassura Rabanai, o lugar que Jesus está preparando para os que estão de mente liberta é a boda do Cordeiro. Oh, Ramachuca Tarababás. Paulo diz: não se conformeis com este mundo. Sabe o que é isso? Não te cale para esse sistema que está levando a humanidade para o inferno. Abra a tua boca. Responsabilidade e compromisso é pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, porque é melhor do que pregar e falar, é viver, é viver, é viver, para gerar fruto do Espírito. E olha que o capítulo 12, no contexto, ele está falando de dons espirituais. Mas o que o Paulo quer entender é que dons são bons, mas o melhor é o que está lá em Gálatas capítulo 6, é frutos do Espírito. Sabe quando é que você vê uma pessoa de mente libertada? Não é por aquilo que ele fala, é por aquilo que ele faz, é a atitude dele, é o comportamento dele, é que você vai ver os frutos de Cristo na vida dele. Oh, Ramadagaçucantaramamais. Oh, se você está entendendo, dê um glória, dê um glória, dê um glória a Deus. Porque o objetivo dessa carta principal, irmão, é preparar a igreja de Roma para a visita de Paulo, para ouvir o Evangelho de forma sistemática e especialmente falar da justificação pela fé. Quem tem a mente liberta sabe que a única forma é ter a fé em Cristo, em Deus, nas Escrituras, na palavra, nos seus mandamentos e nas suas ordenanças e decretos. Eu entendi porque Deus me trouxe aqui hoje. Eu entendi porque que Deus me trouxe aqui hoje. E quando Deus tocar no teu coração e colocar para você ir na casa de alguém ou em qualquer outro lugar, não questione, obedeça o compromisso e a responsabilidade. Às vezes Deus colocou no teu coração para tu ajudar uma família, vai lá, ajuda. Às vezes não é nem comida e dinheiro, é um abraço. O que tem mais gente dentro da igreja hoje é carente de abraço, é carente de ser querido, porque é uma divisão dentro da igreja, irmão. Estou falando aqui não, estou falando no geral. A nossa igreja é dividida em 3 classes: os ricos, os pobres e os miseráveis. Mas eu quero te dizer uma coisa: nenhum dessas 3 classes subirá ao céu se não for obediente e ter fé e compromisso e responsabilidade. Por isso que Jesus diz: é difícil
um rico entrar no reino de Deus. Isso, alguns estudiosos dizem que era uma porta lá em Jerusalém. A porta, quando ele fala que um camelo é mais fácil passar pelo buraco da agulha. O que Jesus está dizendo é o seguinte: que tem uma coisa que separa entre o homem e Deus, que é o poder de toda maldade, é o dinheiro. Quando você deixa o dinheiro em primeiro lugar, você não tem misericórdia nem compaixão com ninguém. Agora, quando você coloca Deus em primeiro lugar, ainda que você não tenha, divide o que tem. Você entendeu o que é o mistério? Quando você tem a mente de Cristo, você não é miserável para dividir o que tem. Quer que eu prove na Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42 em diante, ele fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E lá no final dizia: e todos os dias Deus acrescentava os salvos na igreja. Sabe o que era isso? Os fiéis chegavam e depositavam nos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam pelo Espírito a necessidade de cada família. Se na tua casa tinha 5 pessoas, 5 pessoas recebiam 5 pão. Se na tua casa tinha 3, cada um recebia 1, ficava 3. Olhando na matemática do homem, a casa que tinha 5 ganhou mais, né? Não, todos receberam igual, cada um recebeu o pão. Quando eu estou olhando pela vista, eu vejo os problemas dentro da igreja, não quero ajudar e não vejo a misericórdia de Deus. Mas quando eu estou com a visão, eu entendo que Deus quer de mim é ser um servo na vida de alguém, é ser um ajudador na vida de alguém, de alguma forma. É isso, irmão, que nós precisamos entender. Ter a mente de Deus, a mente de Cristo, porque a maioria dos estudiosos concorda que a carta foi escrita nesse período. Agora imagina, nós estamos hoje num período muito mais fácil para ajudar, irmão. Não precisa mais nem tu escrever carta, faz uma ligação. E aí, meu irmão, quanto tempo tu está fazendo falta aqui na igreja? O que é que está acontecendo? O que é que eu posso te ajudar? Às vezes tem pessoa dentro da igreja que está com um orgulho muito grande, irmão, mas às vezes está esperando alguém ligar. Ou eu estou mentindo? Eu sou pastor de congregação. A igreja que Deus me deu é uma igreja que eu peço a Deus visão. Lá eu amo todos iguais. Eu observo que tem alguns assim que fica um pouco triste, porque às vezes ele pensa que eu falo mais com um do que com o outro. Não, mas eu não faço acepção de pessoas. Todos são importantes para mim lá. Não é à toa que todos os dias eu falo: irmão, temos culto, vamos cultuar. Não deixa para buscar a Deus depois que o problema entrou da porta para dentro. Vamos buscar a Deus antes que o problema entre. É lá no Egito, capítulo de número 11, ou é 12, se não me engano, 13, 12, é 11, que Deus chamou o povo, mandou sacrificar os animais, comer. Se aquele que não tem condição, divida com o outro. Se uma família não tinha condição de comprar uma ovelha e o outro tinha, comia junto com o outro, mas que todo mundo comia, e o que sobrava tacava fogo, para que não sobrasse nada. E o sangue que simboliza, aponta o sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus, botava nos umbriais da porta. Para quê? Para que a praga da morte que Deus mandou para matar os primogênitos, não só dos homens, mas animais, naquele lugar, quando passasse o anjo da morte e visse o sangue na porta, ali dizia: eu não posso tocar, porque ali é um de Deus, que é obediente, tem responsabilidade, compromisso e mente de Deus. Tem uma mente de Deus. Fique de pé, meu amado irmão. Eu ia me aprofundar mais na mensagem, mas já passei do horário. Mas o importante é que você entenda uma coisa: não se consegue libertar da mente se você não deixar Cristo te dominar.
Porque quando nós estávamos no mundo, a Bíblia nos orienta que nós era como um cavalo, que o diabo botava o cabresto, botava no nosso focinho chamado, que era um animal para ele, e ele guiava para onde ele vai. Às vezes a pessoa não quer fazer à vontade, mas o diabo faz você fazer. Agora Deus não. Deus, ele dá o arbítrio. Mas antes de te dar a escolha, ele já te dá a resposta. Ele te mostra 2 caminhos, 2 portas, 2 decisões. Mas em todos os caminhos, porta e decisão, ele te mostra a correta. Qual é? Ninguém cai sem o Espírito Santo primeiro falar. Toda pessoa, quando está com a mente cauterizada, manipulada pelo inimigo, que vai cair em qualquer erro, o Espírito Santo já falou antes: não vai para esse caminho, não faça isso. Sabe o que é isso? Todas as vezes que você for tomar uma decisão, por mais drástica que seja, difícil, mesmo que seja aquela decisão, até mesmo de acabar qualquer coisa, eu ainda te aconselho a procurar de joelho o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te dar a decisão correta. Ele não erra, e nunca errou, e nunca errará. Amém? Vem aqui na frente, por gentileza. Eu quero convidar todos, é encerramento. Você pode vir aqui na frente? Todos. Eu quero orar por você. Se tem alguém nessa noite, eu creio que todos são cristãos aqui, né, pastor? Graças a Deus. Mas eu quero orar por você uma coisa. Ser cristão é uma coisa, viver o cristianismo é outro. Amém? Pode deixar o fundo musical. Pode deixar. Nessa noite nós vamos pedir a Deus nos libertar. De quem, irmão? Do inimigo? Não, irmão. De nós mesmos. A maior briga que tem, irmão, não é contra Satanás, é contra a nossa vontade. Sabe por que nós estamos aqui? Vou fazer um teste com vocês. Todas as vezes que a gente vai para o culto, não aparece alguma coisa, uma vontade, um convite, um jogo na televisão, até alguns crentes que eu não aconselho de novela, vem um vizinho, vem alguém para tirar você do caminho de Deus. Ou eu estou mentindo? Aí nós temos que brigar contra nós mesmos e lembrar que na cruz do Gólgota, no Calvário, Ele desceu do céu, habitou no nosso meio, conviveu como divindade, filho de Deus, humanamente, mas não tinha pecado, 100% Deus e 100% homem, sem pecado. Foi levado, como Isaías fala em 53, foi levado como matador, a ovelha ao matadouro muda, e não abriu sua boca em sequer nenhum momento, e sobre ele estava todas as nossas transgressões, o castigo que traz a paz estava sobre ele, que eram nossos pecados. Ele foi moído, ou seja, dilacerado, falando, ele foi quebrado, esquartejado, cravaram uma coroa de espinho na cabeça dele, com mais ou menos 7 centímetros, cada espinho que entrou no seu crânio. Ele pegou 40 chibatadas mais uma, mas ele foi cuspido no seu rosto, foi zombado, blasfemado, mas sequer abriu a boca para dizer nada contra eles. Das 7 palavras que ele falou lá na cruz, antes de subir ao céu, ele disse uma frase muito linda, que é uma frase que nos salvou e salvou aqueles que estavam maltratando ele. Ele olha para aquele soldado romano, que simboliza todos os pecadores do mundo e de hoje. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é isso? Quem não tem a mente de Cristo faz tudo errado, mas quem tem a mente de Cristo sabe muito bem que pecado é pecado, e que pecado, sabe o que é? Para que você entenda,
pecado está olhando fora do alvo. Qual é o nosso alvo? Cristo. A salvação vem de quem? De Cristo. O amor vem de quem? De Cristo. As providências vêm de quem? De Cristo. Meu ministério é abençoado por causa de Cristo. Meu casamento é hoje por causa de Cristo. Meus filhos foi dado por Cristo. Tudo é Cristo. Mas no dia que eu tiro os olhos de Cristo, eu peco contra Ele, o Pai, o Filho e o Espírito. E a minha mente já não é mais mente de Cristo. Porque se eu tiver a mente de Cristo, eu vou lutar contra o pecado. E só se luta contra o pecado lutando contra a sua vontade, o seu eu. Paulo disse: tira esse espírito de mim, porque Satanás já está me esbofeteando 3 vezes. Aí ele diz: Paulo, a minha graça te basta, e eu me aperfeiçoo nas tuas fraquezas. Sabe o que é isso? Quando nós estamos fracos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, se não for Tu, se não for o Senhor, eu não consigo. Eu estou finalizando, irmão, mas é encerramento. Eu só quero que você entenda: as 7, não foi, pastor? 7 campanhas, 7 dias, que simbolizam 7 quinta-feira. Todos os pastores que passaram aqui, Deus usou com o objetivo de libertar a mente do homem. O que é libertar a mente do homem, irmão? Tirar desse sistema mudando, tirar dessas coisas do mundo, porque o mundo já é do maligno, mas nós estamos no mundo. Jesus, capítulo 17, se eu não estiver enganado, ele faz a oração para o seu discípulo, mas ele não pediu para tirar do mundo, mas ele pediu para que Deus esteja com ele no mundo. Sabe o que é isso? O que Deus quer que nós fazemos aqui é a diferença, é que as pessoas vejam Cristo ainda aqui na terra. Como é que o povo vai ver Cristo na terra? Através da igreja. E quem é a igreja? Os membros de Cristo. E quem é? Eu e você, dando o exemplo, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, compromisso, responsabilidade, obediência e gratidão através da fé em Deus. Amém? Fecha teus olhos. Nós vamos orar agora. Eu quero te dizer uma coisa. Lembra que eu te disse? Deus é fiel para cumprir. Jeremias 17:10 ele diz: eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos e dou a cada um segundo as vossas intenções. Qual é a tua intenção nessa campanha? É conseguir um emprego? É conseguir uma casa? É conseguir a coisa material? Se tu pediu isso, tu pode até ter, se tu colocar-te primeiro a libertação da sua mente. Ou seja, quem tem a mente liberta, sabe que pode cumprir Mateus 6,33, o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas correrão para ti. Amém? Feche teus olhos. Venha todos. Venha missionário para cá também. Não é porque ela é missionária que não precisa também. Precisa. Todos nós. Pastor Fábio vai ficar ali porque está orientando ali a gravação. Frank também entra aqui. Somos todos pecadores. Paulo diz: eu sou o maior. Paulo se considera o maior pecador. Sabe por quê? Porque com o que é muito dado será cobrado. E quanto mais tu conhece a palavra de Deus, mais responsabilidade e compromisso tem que ter. Por isso que ele diz: eu sou o maior. Por quê? Porque eu conheço mais a palavra de Deus do que os outros. E quanto mais tu conhece, mais responsabilidade, compromisso, obediência nós temos que ter. Feche os olhos. Soberano e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós estamos aqui no encerramento dessa campanha Libertação da Mente. Está lá em Deuteronômio 29, do versículo 2 ao 5. Mas nós precisamos, Senhor, primeiramente acreditar que Tu existe, Pai, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui está um povo, Pai, nessa igreja, Missão Pentecostal, aqui em Campestre, Maranhão, que participou das 7 quinta-feira. Pai, que o Senhor ensinou através das pregações. Agora, Pai, ensina este povo a colocar no dia a dia, não só dentro da igreja,
mas lá no seu trabalho, na sua casa, na vizinhança, lá no colégio, em qualquer lugar, que seja a mente de Cristo, que as palavras que saírem da boca deles, não sejam palavras de ditado do mundo, mas seja palavra de salvação, renovo, palavra de cura, de bênção, Pai. Espírito Santo de Deus, eu sei que tem gente aqui passando por crise financeira, passando por crise em outras áreas, mas eu sei que a partir do momento que eles entenderem que é o Senhor em primeiro lugar, fazer a tua obra, como está lá em Colossenses capítulo 3, 23, que ele diz assim: e tudo que for fazer, fazei de todo o coração para Deus e não para os homens. Isso é temente liberta a Deus, é fazer as coisas para Deus, ainda que o homem seja ingrato, ainda que o homem não reconheça os teus valores, mas o mais importante é o reconhecimento do céu. Ó Pai, entra com providência em qualquer área da vida desse povo que está aqui, abençoe as suas casas, as suas famílias, a sua parentela, e nunca deixa faltar a tua presença, e nunca deixa faltar, Senhor, o pão de cada dia. Ó Pai, eu te peço, abençoa o pastor Fábio Soares, a sua esposa Rosa Lourdes, Pai, os obreiros, a congregação em geral, abençoa esse lugar, Pai, levanta, como eu falei, cooperadores, mantedores, obreiros para ajudar, abençoa este bairro, abençoa Campestre. Eu profetizo que Campestre é de Cristo Jesus, é uma cidade da paz também, é uma cidade do Evangelho de Cristo Jesus. Ó Pai, tudo isso eu louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E eu agradeço a oportunidade